A edição desta semana da revista The Economist virou destaque no noticiário nesta sexta-feira. O veículo publicou hoje um artigo que afirma que o presidente Jair Bolsonaro faz mal não só ao meio ambiente, aos direitos humanos e à democracia, mas também à economia brasileira. O texto é ilustrado com um desenho do chefe do executivo brasileiro com uma torneira, no lugar do nariz, por onde deixa escapar algumas moedas da nossa moeda, o real. O The Economist também lista a inflação crescente, altas taxas de juros e baixo crescimento econômico como doenças que interferem na economia brasileira. Segundo a publicação, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apoia uma tentativa do governo de driblar o teto de gastos que limita o crescimento das despesas públicas por meio da PEC dos precatórios. Guedes havia dito que o teto de gastos é apenas um símbolo, uma bandeira de austeridade, e que, se fôssemos respeitá-lo, teria sido uma tragédia econômica e sanitária mais grave. Bruna Torlai, eu quero a sua avaliação justamente sobre esse artigo que saiu aí na The Economist e se você acha que o discurso do ministro Paulo Guedes mudou. Olha, Paulo, eu até estava lendo esse artigo e separei um trecho que me chamou muita atenção, tá? Vou reproduzir aqui, que, entre outras coisas, o artigo diz o seguinte, que o ministro não conseguiu, referindo-se a Paulo Guedes, ir além dos ganhos com a reforma da Previdência, a independência do Banco Central e pequenas simplificações regulatórias. E aí eu me pergunto, caramba, reforma da Previdência que estão tentando fazer no Brasil, estava tentando fazer no Brasil havia 10 anos, todo mundo tentou fazer a reforma da Previdência, ninguém conseguiu. Eu lembro que o Lula, ele fez uma mini reforma da Previdência, na época eu estava na universidade, foi um escândalo em todos os meios universitários, foi daquele momento o Lula traidor, tal, claro, depois a esquerda se reconciliou com ele, mas naquele foi um momento difícil, e assim, não avançou muito, foi uma coisa muito pequena ali que se fez, né, então fazia muito tempo que era necessária uma reforma da Previdência séria no Brasil, e quem fez isso foi o Paulo Guedes, então se ele tivesse feito apenas isso, né, se fosse apenas isso, já seria uma grande coisa, tá? Considerando que o Brasil é um país tão atrasado que aqui a gente tem previdência obrigatória, pelo amor de Deus. Isso não escandalizar as pessoas, me escandaliza, mas tudo bem, né? Resguardemos a liberdade de opinião. A independência do Banco Central também era algo que estava sendo atentado há muito tempo e ninguém havia conseguido fazer isso de maneira consistente. O Paulo Guedes foi lá, propôs e fez, então também foi algo importante. E isso que o artigo chama de pequenas simplificações regulatórias viabilizou a abertura de empregos e, por incrível que pareça, com pandemia e tudo mais, uma certa estabilidade da empregabilidade, que está ruim, tá? O Brasil não está num momento tão bom, porque pandemia, o mundo todo sendo uma pandemia, é natural que a gente tendo uma moeda mais frágil tenha impacto, né? A gente vem de um histórico de gasto público desenfreado, que o Temer começou a deixar de estancar, mas é algo que leva tempo, aí veio a pandemia, a coisa degringolou de novo, né? Mas, mesmo assim, essas pequenas simplificações regulatórias, por que não foram feitas antes, né? O que a gente teve foi aquela pequena reforma trabalhista, mas assim, ainda pequena, pelo Temer também, que foi boa, foi importante, mas ainda a gente precisaria de uma real, de uma muito mais importante. Então, veja, esses avanços aí do Paulo Guedes, para citar unicamente esses 3 que estão ali no artigo, são suficientemente importantes para a gente não subestimar. O que eu vejo em todo esse artigo? Que o tom do artigo, há algumas coisas que diz que são corretas, mas o tom todo do artigo é o seguinte, é minimizar a importância da parte econômica do governo Bolsonaro, justamente porque esse sempre foi seu trunfo, né? O fato de que ele viria com uma proposta um pouco diferente para o Brasil no campo da economia foi um trunfo, foi uma bandeira importante para eleger o Bolsonaro em 2018, então é absolutamente necessário dizer que isso não foi feito, mesmo que você tenha que desfazer na imaginação das pessoas os avanços que aconteceram por meio de narrativas e chavões, né? A gente vai ter aí agora todos os jornalistas sem imaginação e que copiam chavões ditados pela imprensa internacional, repetindo tudo que está no The Economist ao longo de toda a campanha aí da tal da terceira via, né? É um artigo que serve muito aos defensores dessa via que tem como objetivo, né, tem a obrigação de tirar o Bolsonaro do segundo turno. Mas é isso, são chavões que minimizam coisas importantes para o Brasil que foram realizadas. Muito mais teria sido feito se a gente não tivesse aí tido esse acordo entre o Bolsonaro e o Centrão para evitar um impeachment, né? Mas não se pode ter tudo num mandato só. Piperno, Bolsonaro faz mal à economia?
desde 1º de janeiro de 2019. Né? Então, o que o artigo da Bíblia Liberal faz é ridicularizar o inferno da economia da dupla mitomaníaca Bolsonaro-Paulo Guedes. Mentiram desde o começo. Aliás, eu gostaria, inclusive, de ver quando é que o Paulo Guedes vai cumprir algumas metas prometidas até para 2019, como, por exemplo, zerar o déficit fiscal, controlar a inflação, essa coisa toda, até porque naquele ano, a gente não pode esquecer que o Brasil já teve um ano de 2019 pior do que o de 2018 e o Brasil não tinha pandemia, aliás, o mundo não tinha pandemia naquele momento. Esse ano, por exemplo, o centro da meta de inflação é de 3,25. A gente está passando de 10 e já vai se tornando consenso entre bancos e grandes consultorias de que realmente em 2022 a gente vai começar, sim, com inflação em 2 dígitos. Ah, mas tem a pandemia. É verdade, a inflação subiu para todo mundo e bem mais para a gente. Então, esses últimos índices, por exemplo, queda de produção industrial, de varejo, de tudo, né? Então, a gente vive um momento, sim, muito ruim, e essa revista, que aliás um dia, inclusive, colocou o Brasil num foguete subindo e tal, mudou, ela já tinha mudado há alguns anos, a partir do governo Dilma, né? Totalmente a perspectiva e a forma de encarar a economia do Brasil. Constantino, por que você discorda do Piperno? Porque ele só disse besteira, né? E muitas inverdades. Ele disse uma coisa correta. Desmente algum índice desse. Desminta alguma besteira, algum índice. Vamos lá. Na Argentina saiu a inflação da Argentina 50%. Não, nós estamos falando do Brasil. Nos Estados Unidos aqui, calma, aqui, mas tem um contexto. Sim. Aqui nos Estados Unidos a maior inflação em 30 anos. Você sabia que a OCDE tem média menos da metade do Brasil? Agora deixa eu continuar. Vai lá. A única coisa correta que o Piperno disse nesse show de narrativas foi lembrar que a Economist, essa revista liberal, entre aspas, essa revista esquerdista britânica, ela colocou na capa o Cristo Redentor decolando, alçando o voo, quando o PT estava no poder. E quebrou a cara. E eu, na época, condenei a postura da revista e argumentei que ela estava fazendo uma análise pueril. Sabe por quê? A Bruna tocou num ponto muito importante. Nossos jornalistas não só não têm o devido embasamento econômico e tudo mais, como eles têm aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-latas. Eles ficam aguardando um New York Times da vida, um The Guardian ou uma Economist publicar alguma coisa para usar como verdade revelada, quando é contra a direita, né? A revista Economist tomou partido a favor de Obama. Ela odiava Trump. Essa revista não tem nada de liberal, só se for liberal no sentido americano, que todo mundo que estuda e acompanha sabe que desde o New Deal do Roosevelt deixou de ser liberalismo clássico e passou a ser justamente a esquerda, né? A social-democracia no Brasil. Então, o Walter Bagehot deve se virar no túmulo, que já foi editor e era um liberal clássico, quando ele olha o que a Economist se transformou. A Economist hoje é um panfleto de esquerda, né? E que enaltece Obama e vibra com Dilma Rousseff. Então, é absolutamente esperado que venha esse tipo de narrativa contra o Bolsonaro, inclusive falando de ambientalismo. Hoje, no Estadão, está dizendo lá que os cientistas, esses que não são negacionistas, né, estão alertando que a Amazônia vai virar um deserto em alguns anos. Pô, esqueceram que tem uma chamada de 85 que diz a mesma coisa, que em 2010 a Amazônia ia ser um deserto. Eles estão sempre naquele target móvel, né? Vai jogando sempre para frente para fazer as suas previsões alarmistas ridículas. Sobre o Paulo Guedes, né? Escutem o que o Mansueto, que saiu do governo já e está no mercado financeiro, tem dito e feito como análise. É um cara sério. É um cara com uma pegada até muito mais tucana, mas é um cara sério. Então vejam, o portal Poder 360 publicou gráficos, números, dados, mostrando que o governo atual está conseguindo congelar, estancar a sangria fiscal. Não fosse a questão do auxílio emergencial e da pandemia, era outro cenário. O Paulo Guedes congelou por 2 anos reajuste para salário do funcionalismo público. Isso foi um grande feito. Então, os precatórios junto com a pandemia, não entram nas análises pipérnicas. Olha, a decisão do Fachin e da Rosa Weber jogou metade desses 40 bilhões extras aí do precatório, são decisões de benesses do Fachin e da Rosa Weber para o Nordeste, para governadores do Ceará, Pernambuco, Bahia, né? Então, assim, ignorar que caiu um meteoro chamado precatório, isso também não é honesto, não é justo.
Então, de novo, quem está fazendo análise séria, sem narrativas lacradoras, sem campanha para o PT, para o Lula voltar ao poder, ou sem lamber a The Economist só porque é uma revista britânica liberal, liberal, né? Assim como Obama é liberal, está analisando coisas bem diferentes. E aí olha para o lado ali, para aquele país que o Piperno esqueceu que existe, e fala, ih, caramba, lambeu, né? A Argentina está logo ali. Antes de passar para o Jorge Serrão, eu vi que o Piperno discordou completamente do nosso Rodrigo Constantino, e a gente tem 1 minuto. Piperno, por favor. Não, até porque eu fui citado aí umas 3, 4 vezes. Mas então, Constantino, eu fiquei com uma dúvida. Quem tem mais complexo de vira-lata? Porque no começo da semana, você trouxe aqui, você citou um artigo do Financial Times falando mal da Argentina. E elogiou o artigo. E hoje, então, você critica quem, por exemplo, concorda com o que disse a The Economist sobre o governo Bolsonaro. Olha, 30 segundos, Constantino. É só não fazer apelo à autoridade. Os argumentos têm que ser sólidos e embasados. Eu trouxe a questão do Financial Times para mostrar que a nossa imprensa ignora o que acontece na Argentina. Não, era ignora, outro ponto. Inclusive a The Economist, você sabe, falou mal do governo Dilma também. É interessante esse paralelo, porque o que falava mal do governo Dilma eles fazem mais ou menos as mesmas críticas em relação à dupla Bolsonaro-Paulo Guedes. Para fechar, Constantino, um tweet. Não, um tweet, Paulo. Os argumentos têm que ser independentes, sem o apelo de autoridade. A Economist diz muita besteira. O que está sendo feito agora, nesse caso específico que a gente está aqui lidando, é narrativa, nada mais. Muito bem, gente. Olha, nós estamos com uma enquete aberta no portal da Jovem Pan para você votar. Se é possível Lula e Alckmin numa mesma chapa, corre para o site da Pan, vota. A gente conta muito com a sua participação aqui no 3 em 1. Estamos de volta, então, 10:06 desta sexta-feira, véspera de feriado. E agora eu quero ouvir o nosso Jorge Serrão justamente sobre esse artigo na revista The Economist, que critica a política econômica do governo Bolsonaro. Serrão. The Economist é uma revista leviana sempre quando trata da economia brasileira. Ela não tem nada de liberal, ela, na verdade, é uma revista que ataca esses valores em relação ao Brasil. É libertina, não libertária. Nós temos assistido, nesse momento, um fenômeno incrível na economia brasileira que vários estão ignorando e que vão ter problema em relação a isso. Por exemplo, nunca tivemos tanto investimento em ferrovia, em agricultura, em formação de empresas eólicas, são 23 ferrovias, 80 e tantos projetos eólicos, geração de energia eólica, água para o Nordeste, levando água para o sertão, levando plantação para aquela região, levando progresso, levando trato real do meio ambiente. Marco do saneamento, que a esquerda foi contra, mas que vai começar a acontecer. E tudo isso não é governo, gente. Tudo isso é por iniciativa privada. Essa é a novidade do Brasil que The Economist não quer enxergar porque ela gosta de sabotar a gente.